Graças e paz, irmãos. Quero desejar que todos os irmãos tenham um dia muito agradável na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e a gente podendo estar mais uma vez junto, participando de uma devocional para os nossos cultos domésticos, onde temos denominado com frequência de que nós estamos em casa com Jesus Cristo. Eu sou o pastor Davi, da Igreja Presbiteriana do Turvo, Paraná, e quero sempre estar agradecendo por você estar junto conosco nessas devocionais e que elas venham enriquecer muito a sua vida espiritual, fazendo com que você venha crescer na graça e no conhecimento e na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Falando exatamente em crescimento, o tema que nós queremos estar desenvolvendo hoje é crescer como Jesus Cristo. E nesse crescer como Jesus Cristo, nós sabemos que o desenvolvimento de crescimento que Jesus Cristo teve junto com o Pai, não apenas com o Pai Celeste, mas também crescendo como menino, onde a palavra de Deus deixa isso de maneira registrada muito clara. Nós encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2, um texto que nós já lemos em devocionais no semana passada, mas eu quero enfatizar apenas essa parte que fala a respeito do seu crescimento, nos versos 51 e 52, que nos diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O texto que eu gostaria que você estivesse memorizando, decorando, é justamente o verso 52, quando nos diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente vê a realidade desse texto em que nós estivemos fazendo a leitura, o contexto dele está relacionado quando Jesus estava diante dos mestres da lei. Ele já havia completado 12 anos e, ao se encontrar-se justamente na casa do Pai, aonde ele procurava estar conversando, eu fico imaginando todos os questionamentos que Jesus Cristo deve ter feito acerca das leis de Deus, acerca dos conhecimentos que se tinha relacionado às promessas e profecias do passado, relacionado a tudo aquilo que indicava a palavra de Deus com relação à vinda do Messias. Isso lhe trazia um crescimento ao ponto de fazer com que as pessoas ficassem completamente admirados pela maturidade e principalmente pela inteligência e o conhecimento que Jesus Cristo tinha. E esse versículo ele enfatiza exatamente isso de uma maneira muito clara, em 3 pontos, em que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Sabedoria está associada com aquilo que adquirimos como conhecimento e a forma como aplicamos esses conhecimentos. Não basta nós buscarmos ler apenas a palavra de Deus, termos momentos devocionais, mas sim buscar no conhecimento dela tudo aquilo que podemos estar aplicando através da ação do Espírito do Senhor na nossa vida, produzindo sabedoria na nossa vida. Essa sabedoria é determinante para a nossa postura diante de Deus e diante dos homens. Por isso que o versículo no final ainda vai fazer exatamente essa menção, que Jesus crescia diante de Deus, mas também diante dos homens. No relacionamento em que buscamos com Deus, assim, através da sua palavra, e através com os homens, diante dos relacionamentos que devemos de estar expressando o querer e a vontade de Deus para abençoar as pessoas com quem nós nos relacionamos. Ele crescia em estatura não apenas física, mas estatura na maturidade em que ele alcançava. E a graça do Senhor se tornava cada vez mais crescente na sua vida, o acompanhando ao longo de todo o seu ministério. E nisso nós podemos estar pensando e justamente conversando conosco mesmo, olhando para o nosso interior. Qual o nível de crescimento em que você tem buscado diante de Deus? Apenas um conhecimento intelectual em saber as coisas em que está escrita na palavra de Deus, ou deixar ela se transformar dentro da sua vida, no seu coração, em sabedoria vinda do alto,
Porque a própria palavra de Deus também nos ensina e nos orienta através do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, que isso se torna um desenvolvimento da salvação que recebemos por meio de Cristo Jesus e que devemos de estar crescendo também na graça e no conhecimento de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele menciona que devemos de estar crescendo na prática do amor. Isso faz com que os nossos relacionamentos sejam abençoadores, os nossos relacionamentos venham fazer com que cumpramos os propósitos e os princípios de Deus para a nossa vida e através da nossa vida em amarmos ao Senhor e amarmos ao próximo como a nós mesmos. É justamente nesse exercício de crescimento que Deus aguarda de cada um de nós. Aguarda de mim, aguarda de você. Mas o que você tem que justamente estar pensando e perguntando a si mesmo, como tem sido o desenvolvimento, o crescimento que você tem buscado diante de Deus. O meu desejo, a minha oração nessa devocional é que o crescimento que você necessita seja exercido por obra do Espírito Santo na sua vida. E que isso seja uma realidade não apenas nessa devocional, mas em todo momento da sua vida. Para a glória do nosso Deus e Pai. Eu quero orar por você. Pai amado, o Senhor Jesus Cristo nos deixou exemplos preciosíssimos, inclusive na sua infância, pelo crescimento que ele tinha diante do Senhor e diante dos homens. E eu tenho certeza que esse crescimento o Senhor também deseja para a vida de todos os teus filhos quando te buscam com o coração completamente aberto para alcançar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. E que isso seja uma realidade na vida de todos nós, na vida da tua igreja, na vida de cada um dos irmãos que tem atentamente ouvido essas meditações e que ela sirva como ação do Espírito Santo do Senhor, produzindo exatamente esse crescimento na vida espiritual. É o que nós choramos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que Deus esteja o abençoando e continue conosco. Faça a inscrição no nosso canal e esteja sempre aproveitando esses momentos edificativos na sua vida. Que Deus os abençoe.